E agora é hora de falar com o Gustavo Almeida. Muito bom dia para você, Guga. Seja bem-vindo ao BMC Pre-Market. Bom dia, Daniel. Bom dia, pessoal. Obrigado. Vamos iniciar aqui mais uma semana, um pouco mais otimista. Eu falei na sexta-feira, né, que eu viria essa semana com um tom mais otimista nas minhas leituras aqui do comportamento do nosso Ibovespa. Vamos ver se o mercado responde positivamente, se o pessoal aí dos fundos multimercados nos dá uma trégua e a gente possa ter aí uma semana com um pouquinho mais de alívio, né? Vamos ver. Tá certo, falou mesmo, fechou a semana falando isso. E nas duas primeiras semanas de novembro, né, Guga, a Bolsa deu uma reagida, ficou no positivo, né? Mas na última semana os ativos desenvolveram todo esse movimento, fechou em queda de mais de 3%. Agora é mais uma semana começando, mas o investidor segue de olho nas mesmas incertezas. Como é que você está vendo, qual que é a sua visão para essa semana? Eu sei que você já está vendo de forma positiva, mas quais pontos que devem movimentar o mercado? Bom, a gente não pode esquecer que essa semana a gente tem uma semana com um sentimento um pouco mais curto em função do feriado na quinta-feira nos Estados Unidos. Então, ao meu ver, assim, o mercado ele já vem dentro no Brasil, se a gente for olhar para o Brasil, né, ele já vem nos últimos 4 meses num processo de correção e, de fato, essa última semana ela teve uma aceleração na queda. Em função das 2 primeiras semanas a gente ter tido uma alta muito eu comentava aqui no pre-market que me incomodava uma alta onde a parte da tarde, onde tu tem um fluxo maior de negócios, ser uma movimentação de baixa, né? Então a gente tinha uma manhã positiva que começava com um tom positivo acompanhando os movimentos lá de fora, mas ao longo da a gente tinha esse processo, essa pressão vendedora e cada vez mais claro, cada vez mais pessoas estão entendendo que de fato é um movimento causado pelos fundos multimercados que estão encerrando suas posições de bolsa e aumentando suas posições em renda fixa, que é onde de fato, né, construíram toda a história dessa indústria financeira. Então, na verdade, esse movimento está acontecendo, nós não temos aqui um grande player com um apetite de compra, né, veloz de curto prazo. Nós estamos vendo aí a entrada de investidores estrangeiros, mas de forma muito cautelosa, ainda muito devagar, perto do que eles podem, de fato, fazer, né, e como de fato podem se posicionar. Mas o que eu estou esperando é que possa vir aí uma luz no fim do túnel, alguma notícia um pouco mais positiva, um pouco mais amena aí de Brasília. Eu estava com a esperança que fosse ser uma votação um pouco mais tranquila em relação à decisão, né? Quem vai ser eleito, né, no PSDB para ser o candidato à presidência da República, mas não conseguiram resolver isso também, sempre aquele imbróglio, sempre aqueles problemas que a gente já está acostumado aqui nessa parte política aqui dentro do Brasil, mas eu acredito que assim que a gente tiver uma terceira via mais clara quem vai ser, nossa Bolsa, né, tem uma tendência aí de dar uma recuperada, dar um respiro, porque a gente, querendo ou não, vai ter uma terceira narrativa, uma terceira curva aí para expectativa por parte dos investidores. Legal. E para hoje, Guga, como é a gente pode seguir o otimismo da sexta-feira? Temos um dia de ganhos, a gente pode ver no gráfico? Vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela com vocês para que a gente possa raciocinar juntos. Vou compartilhar aqui meu gráfico. Começando pelo Ibovespa, vamos lá, né? O que eu estou enxergando aqui nessa região de preço aqui do Ibovespa? Só para o pessoal entender a minha leitura, eu estou traçando a minha análise ela está em cima deste comportamento marcado aqui na tela. Então está aqui toda a minha possibilidade de um ciclo que tem característica de correção. Acho que vale muito a pena a gente lembrar que se nós pegarmos esse período de queda que nós estamos vivendo, tá? Ele foi um período de queda que começou no início de junho deste ano e que, querendo ou não, ele é o maior em tempo desde 2016. E é interessante, né? Porque se nós pegarmos quase 90% dos CPFs que estão em bolsa hoje no Brasil, eles nasceram na bolsa depois de 2016. Então é importante eu falar isso, né?
quase 90% dos CPFs que estão em bolsa nasceram depois de 2016. E 50% desses CPFs nasceram em 2019, 2020, 2021. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque a grande massa tem pouca experiência em relação ao mercado. Então, é interessante a gente olhar para esse dado da amplitude e da força dessa correção, para quase que a totalidade dos CPFs na Bolsa nunca passaram por uma correção tão longa em tempo. Então, isso gera um desconforto. Então, é importante vir lembrando isso para o pessoal. Negativo, Daniel, uma sequência de queda, uma sequência na pressão vendedora, eu vejo que o mercado poderia voltar aqui para essa região de 96.500 pontos. Esse aqui é o meu pior cenário. Mas essa região que nós estamos, quando a gente mede a amplitude dessa queda frente à amplitude da alta que nós tivemos ali do dia 29 de outubro de 2020, dia 29 de outubro de 2020 até o dia 8 de janeiro de 2021, quando nós medimos essa correção e medimos essa outra correção, essa segunda correção, a gente tem aqui uma característica de uma estrutura de correção. Então, de fato, neste patamar, nós temos espaço para o mercado reagir positivamente a toda essa queda que nós estávamos tendo. E esse reagir positivamente, eu enxergo que tem espaço para voltar lá para o 113.500, podendo sim, em um evento muito positivo, quem sabe a gente voltar lá para o 123.800, 125.600. Só que para isso a gente precisaria que lá fora não fosse impactado neste período que nós estamos chegando, que ou não, nós estamos cada vez mais próximos de um processo de tapering lá fora, e isso pode trazer uma correção um pouco mais intensa dos mercados, certo? Então, quanto demorar, maior a nossa chance de poder respirar. Para que a gente possa respirar, e esse movimento tem que acontecer no curto prazo, a gente precisa sim de um alívio, um pouquinho mais de esperança vindo de Brasília, porque foi de lá que se teve esse aumento de volatilidade que nós vivemos aí desde o período do início de setembro, porque as coisas começaram a se deteriorar cada vez mais ali no início de setembro. Então, para essa semana e para hoje, bom, o cenário negativo seria continuar a perder os 100 pontos e para 96.500 pontos. Agora, um cenário mais positivo, e aí entrando aqui no nosso mercado para o dia de hoje, o que eu enxergo a fotografia aqui. É um cenário positivo podendo ir para os 105 mil pontos, que é o que eu falei na sexta-feira, que tinha espaço, nós estávamos aqui nesse imbróglio, aqui na casa dos 102.500, 103 mil pontos, eu comentei que a gente tinha espaço para ir buscar os 105, quem sabe 105 e 500, e havendo alguma coisa positiva ao longo dessa semana, quem sabe ir para os 108.400 pontos. Nota, 108.400 pontos, a gente nem volta lá para aquela região dos 112 mil pontos, que eu falo bastante aqui no pre-market. Em um cenário positivo, se as coisas começarem a ficar mais pesadas, lembrando, existe um grande player que está na ponta vendedora, muito forte, todo o movimento que nós temos positivo, ele entra vendendo, esse player entra vendendo e fazendo com que o mercado busque novas mínimas que estava trabalhando, que são os fundos multimercados. Então, a gente nota que toda vez que tem movimentações de baixa, elas são muito mais intensas, são muito mais direcionais do que os movimentos de alta. Então, voltando eles para de forma mais intensa, quem sabe 102.500, 101.500 e havendo uma correção mais forte, mais intensa, perder os 100 mil pontos e ir lá buscar a região de 96.500 pontos. Poxa, o Guga está muito amplo, sim, mas a volatilidade está no ar. A gente está no curto prazo com um movimento de bastante volatilidade e é por isso também que eu reforço o momento ele está oportuno para o investidor de curto prazo, curtíssimo prazo, para o investidor que gosta de tomar risco em movimentações muito pontuais, que compra e vai zerar a posição no mesmo dia ou 2 dias depois. Guga, hoje nós vimos o Boletim Focus, trazer mais uma revisão para a inflação. Nesse ano passa dos 10%. No ano que vem já está chegando no teto da meta do Banco Central. E essa semana temos o IPCA 15 no radar também. Se por um lado isso é ruim para a economia em geral,
as grandes empresas da Bolsa costumam repassar esses custos aos consumidores. Como é que você avalia essa pressão de inflação e os reflexos nas empresas? Essa tranquilidade que as grandes empresas conseguem repassar para os consumidores só colabora, né, para toda essa questão de pressão. Eu ainda enxergo, Daniel, que toda essa pressão inflacionária vem por esse descompasso que nós temos na cadeia de suprimento. Na minha visão, isso tende a se suavizar ao longo do tempo. Quando isso vai acontecer, não tem como nós sabermos ainda. Existem todas essas expectativas. Se a gente for expectativas, vamos lá, né? As expectativas para o ano que vem eu acho que são muito distantes ainda, porque se nós olharmos as expectativas do presente, né, onde nós estamos hoje, e olharmos no retrovisor, como é que se falava das expectativas porque nós estamos vivendo, elas são bem diferentes. Então, com o tempo, a gente vai começar a dar menos para essas expectativas, né? Porque a tendência são as pessoas irem errarem, né, as suas expectativas. É que ninguém traz aqui também como é que estavam as expectativas ali atrás e como é que está o presente, para que a gente possa dar uma nota se vale a pena a gente confiar nessas expectativas ou não, né? Mas, de fato, a gente está rondando, né, uma Selic a 11,25%, certo? Eu estava fazendo as contas, eu imagino que isso chegue em março, abril do ano que vem, e depois sim que a gente vai enxergar, né? Será que de fato vai parar essa elevação de juros? Né? Mas também tem que pensar o seguinte, a gente saiu 12 meses atrás, se nós pensarmos em março do ano que vem, 12 meses atrás nós estávamos com uma taxa de juros a 2%. Agora está 11,25%, né? Que impacto, que pressão, que força. Tudo isso gera, querendo ou não, traz volatilidade, porque todo mundo vai aumentar diferente do que estava também imaginando, estava esperando. Então tem que se acostumar com esse novo cenário, com esse novo contexto e assim por diante. Tá? Então, eu acho que o ano 2020 vai ser um ano bem interessante, né, para os mercados. Acho que vai ser bem interessante mesmo, porque, vamos lá, a gente vai entrar em 2020 com uma bolsa bem descontada frente às bolsas do mundo, podendo ficar mais descontadas em função da pressão de renda, se por acaso as outras bolsas mundiais, né, principalmente norte-americana, que todo o movimento das bolsas no mundo vier a sofrer uma certa correção, né? Então acho que vai ser bem interessante e talvez abra uma janela de oportunidade, vamos lá, né, por um bom período de tempo, né, porque quanto mais intensa for a correção, maior vai ser a oportunidade depois do retorno dos mercados, do retorno das economias. Então a gente também tem que entender isso. A gente vai ficar cada vez mais distante também desse período de pandemia, e aí o mundo, né, tende a voltar a trabalhar dentro do novo normal e entrar num processo de crescimento com menos volatilidade. A gente está vendo aí todos esses pacotes também de infraestrutura sendo aprovados ao redor do mundo, né? Eu acho que isso tudo vai vir estimular as economias. Então, quando a gente consegue se afastar um pouquinho do curto prazo, dessa volatilidade, dessa bagunça, a gente começa a olhar num horizonte mais lá para frente, a gente enxerga que, em algum momento no tempo, as coisas vão melhorar. Então, se tu tem estratégia no curto prazo para, né, tomar decisões, tomar posição, aumentar a posição, reduzir a posição, mas sempre enxergando que lá na frente as coisas tendem a melhorar, acho que tu, quando passar o tempo, tu vai estar numa situação melhor do que a que está aqui agora no presente. Tá certo, então. Guga, valeu então, muito obrigado, uma boa semana para você e até amanhã. Não, até daqui a pouco, porque hoje temos programa às 18 horas. Verdade. Então vejo vocês logo mais.